Todos os homens sabem que são pecadores contra Deus. Eles sabem também que, como pecadores, eles estão em perigo e não estão seguros. Daí a sua ânsia de encontrar algum refúgio para a sua segurança. Eles sabem que pode encontrar paz e refúgio abandonando os seus pecados e voltando-se para o Senhor. Mas eles não escolhem abandonar os pecados. Eles não escolhem abandonar os seus pecados, infelizmente. Então, parece que não há outro recurso senão esconder-se sobre algum falso refúgio. No entanto, é óbvio que os homens que recorrem à mentira como refúgio, eles não veem essas mentiras como mentiras, mas eles enxergam essas mentiras como verdades. Este fato nos leva a levantar uma questão primordial e fundamental. Será que alguma regra ou padrão irá mostrar o que é verdade e o que é mentira? Os homens têm opiniões incontáveis sobre religião. Estas não podem ser todas verdadeiras. Como podemos determinar o que é verdadeiro e o que não é verdade? Temos um teste infalível. Salvação, para ser real e válida, deve ser a salvação do pecado. Tudo o mais falha. Toda religião ou ensino que não quebra o poder do pecado é uma mentira. Se não expulsar o egoísmo e a luxúria, e se não gerar amor a Deus e ao ser humano, não gerar alegria, paz profunda e todos os frutos do Espírito Santo, é falso e inútil. Toda doutrina que falha nesse aspecto vital é uma mentira. Pode ser até útil, mas não é melhor que uma maldição. Se não gera em nós o Espírito do céu e nos faz semelhantes a Deus, não importa de onde vem ou que ideia defende, é uma mentira. E se você se esconde atrás disso, você está num refúgio da mentira. És ainda inimigo de Deus. Se não gerar oração e não nos unir a Deus e levar-nos à comunhão e afinidade com Ele, é uma mentira. Se não gerar em nós um sentimento celestial, expulsando a mente mundana, separando-nos do amor às coisas do mundo, é uma mentira. Se este ensino não produzir em nós o amor exigido nas Escrituras, o amor a Deus e a sua adoração, e não produzir amor ao seu povo, na verdade a toda a humanidade, é uma mentira. Se não produzir todos os estados mentais que enquadram a alma para morar no céu, falha completamente em salvar alguém. Maçonaria, origem e história. O nome maçonaria provém do francês maçonnerie, que significa construção, alvenaria, pedreira. Maçonaria então significa associação de pedreiros. A história da maçonaria não é facilmente perceptível. Há muitos mistérios e coisas sem sentido envolvendo seus assuntos. A maçonaria não tem uma origem certa, nem um fundador, e ainda adota normas, nomes, vertentes diferentes. Alguns acreditam que a maçonaria teve raízes cristãs, outros defendem que ela vem de origem ocultista e misteriosa, ou ainda das antigas civilizações. Os maçons acreditaram no que bem entendiam sobre as coisas envolvendo a origem da instituição e levaram isso adiante como fatos reais. O que é mais aceito é que a maçonaria descende dos antigos construtores de templos, igrejas e catedrais. É difícil saber onde há templos da maçonaria. Em geral, o povo não se interessa.
Eles são discretos, sombrios e enigmáticos. Divulgam pouco ou quase nada as suas doutrinas. Para participar e iniciar, o candidato deve ser primeiramente convidado por um maçom. A doutrina da maçonaria. Os membros cultivam a igualdade social, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica. A maçonaria é, portanto, uma sociedade fraternal que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes. O candidato deve ter religiosidade, crer em Deus acima de tudo, estar apto a aprender, cuidar do próprio crescimento espiritual e social, promover sua alma e seu espírito como fonte irradiadora de conhecimentos e exemplos vivificadores de tolerância, caridade e amor. A maçonaria e a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus da maçonaria e o Deus da Bíblia não são os mesmos. O Deus maçônico, o grande arquiteto do universo, é o maior de todos os deuses. Toda pessoa, independentemente de sua situação espiritual, pode unir-se a ele. O Deus maçônico é todo inclusivo e abrangente. Todos os maçons potenciais devem reconhecer a Deus a fim de serem aceitos, mas não há critérios definitivos sobre qual Deus está implícito ou que Deus é aceitável. A maçonaria unifica todas as religiões: o cristão, o hebraico, o muçulmano, os seguidores de Confúcio e Zoroastro. Todos podem ajuntar-se como irmãos e unir-se em oração ao único Deus que está acima de todo Baal. Em outras palavras, o Deus bíblico é reduzido ao nível de todos os outros deuses e, ao mesmo tempo, igualado com os falsos deuses dessas religiões. Portanto, o cristianismo é despojado de sua singularidade como a única religião verdadeira que oferece à humanidade a sua única esperança de salvação. A maçonaria propositalmente diminui o status de coigual e coeterno de Jesus Cristo e do Espírito Santo, ou seja, segundo e terceira pessoa da Trindade são colocados abaixo de Deus o Pai, não permitindo a natureza trina do Deus bíblico. A verdade é que Deus real do cristianismo é transcendente e só se torna real, residente no coração humano, quando ele é convidado a fazê-lo. Jesus falou claramente sobre o Pai. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O maçom que professa ser um cristão deve decidir quem vai servir: o Deus da Bíblia ou o Deus da maçonaria. Ele não pode servir a dois senhores. Na maçonaria, Jesus Cristo não é aceito como sendo um com o Pai e não é o Salvador. A maçonaria ensina que Jesus era apenas um homem. Ele foi um dos exemplares, um dos grandes homens do passado, mas não divino, e certamente não é o único meio da salvação da humanidade perdida. Ele está no mesmo nível que outros grandes homens do passado, como Aristóteles, Platão e Pitágoras. A sua vida e lenda não eram diferentes da de Krishna, o deus hindu. Ele é o filho de José, não o filho de Deus. Jesus Cristo não deve ser encarado como o Deus encarnado, ou como o Salvador da humanidade, mas disfarçadamente só deve ser considerado como diferente de qualquer outro grande líder espiritual ou guru. Aconselho o maçom decidir entre Jesus, o Salvador e sua alma, e o Deus tolerante e falso da maçonaria, que sedutoramente levará o maçom à ilusão
e a destruição final. Maçonaria e salvação. A maçonaria se considera um veículo para a humanidade descobrir a sua divindade e alcançar a regeneração pessoal. Essa ideia é totalmente alheia à Bíblia. O cristão não pode, de forma alguma, negar o fato de que Jesus Cristo, como o doador de luz e redentor da humanidade, ele é totalmente contra os ensinamentos da maçonaria. A Bíblia claramente ensina que a salvação só vem através da pessoa de Jesus Cristo. Ela não pode vir de qualquer outro meio. A Bíblia é clara que se confessarmos com a nossa boca que o Senhor Jesus é o Senhor e cremos com o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vamos receber a salvação. Não é baseado em nossas obras ou atos, mas é unicamente com base no que Jesus fez na cruz para nos libertar totalmente do pecado, do mundo e da ilusão. A maçonaria não aceita o fato de que o homem nasce pecador e está em necessidade de redenção. O ofício não tem uma compreensão da profundidade da rebelião do homem contra o seu Criador. A maçonaria diz o seguinte: muitos pensam que o homem era uma vez um ser perfeito, mas que por alguma catástrofe moral inimaginável se tornou corrupto até a fibra moral do seu ser, de modo que, sem algum tipo de ajuda sobrenatural ou milagrosa de fora, ele nunca pode ser salvo. Como a maçonaria não tem uma compreensão da gravidade da separação do homem de Deus, ela não pode oferecer uma solução adequada para o seu problema. A Bíblia nos diz que o homem está em estado de separação de Deus e que ele está precisando de um Salvador. O autor do Evangelho de Marcos fala da natureza caída da humanidade. A Escritura diz que é o que sai do homem que contamina, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, os roubos, homicídios, avareza e malícias, o engano, a inveja, a blasfêmia, orgulho e loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A maçonaria não pode oferecer à humanidade uma solução adequada para o problema do pecado, que brota sempre no cepo podre do egoísmo humano. Os maçons entre si são enfaticamente chamados de filhos da luz. Eles creem que estão em posse da verdadeira luz, enquanto o profano ou leigo que não recebeu este conhecimento estão nas trevas. Em outras palavras, o maçom foi transportado das trevas para a luz e é elevado acima daqueles que não receberam a iniciação nos graus e mistérios da maçonaria. O indivíduo profano ou não maçom permanece na escuridão e está na necessidade de luz. O maçom, depois de ser iluminado, continua a necessitar de mais luz. No entanto, como o maçom ganha mais luz e compreensão dos diversos símbolos que representam cada grau, ele se torna mais consciente de seus diferentes significados. A maçonaria esconde seus segredos de todos, exceto dos adeptos e sábios ou eleitos, e usa essas falsas explicações e falsas interpretações sobre seus símbolos para enganar só aqueles que valem a pena ser enganados, escondendo deles a suposta verdade que ela chama de luz. E para atraí-los para longe da verdade real, dizem: a verdade não é para aqueles que são indignos ou incapazes de recebê-la, ou querem pervertê-la. Portanto, a maçonaria zelosamente esconde seus segredos pervertidos e leva os seus intérpretes presunçosos à ilusão e ao erro. A maçonaria é a busca constante de luz. A questão que se deve perguntar a si mesmo é: qual é a fonte dessa luz que a maçonaria contemporânea se baseia? A luz da maçonaria é baseada na Cabala, ou misticismo judaico. Para o cristão, isso é realmente uma dificuldade.
porque o cristão não pode aceitar as crenças ocultísticas dos místicos. A Bíblia diz que a verdade ou luz só pode ser encontrada na palavra de Deus. O maçom é ensinado que, como ele recebe mais luz, ele cresce em perfeição. Como ele cresce na perfeição, ele acredita que ele realmente aumenta sua dignidade pessoal e, no processo, ganha uma apreciação mais profunda da maçonaria. Essa compreensão em profundidade leva a um maior grau de iluminação e permite que o maçom se sinta como se tivesse feito tudo o que ele devia fazer para crescer nos graus mais elevados. Esse apelo ao orgulho humano é uma armadilha mortal, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa que nos faz sentir que podemos conquistar a salvação, somos merecedores dela. O maçom que professa Jesus Cristo como seu Senhor é deixado em uma posição muito difícil na maçonaria, porque a luz real de Jesus se opõe à suposta luz da maçonaria. Por isso, obscuramente, os adeptos de graus maiores rejeitam esse tipo de manifestação e a combatem. Uma pessoa realmente nascida de novo, que vive num ambiente onde predomina esse espírito de cobiça, orgulho, dificilmente ganha espaço, pois o poder das trevas não suporta a luz da verdade e da santidade, que se for manifesta irá desmascarar suas mentiras. A Bíblia identifica Lúcifer como sendo Satanás, um anjo de luz. No paganismo, Lúcifer é o portador da luz que ilumina a compreensão do homem e de seu eu superior, ou seu eu divino. A maçonaria, portanto, não é apenas um sistema de moralidade inculcando a mais elevada ética, através da qual, se for seguida, resulta no desdobramento consciente da divindade interior. Ela retrata a recuperação da divindade oculta do homem, trazendo para a luz o poder de alcançar a perfeição. Maçonaria pretende ser a luz que desperta no homem a sua perfeição e a sua divindade suprema. A questão que se deve ser respondida por cada maçom é simplesmente essa: qual luz ele vai seguir? A verdadeira e simples luz de Cristo ou a luz sinistra, tenebrosa e ilusória da maçonaria? A maçonaria e a Igreja de Cristo. Uma analogia. Uma comparação. Este movimento é só mais um fruto da grande ira e inveja que o demônio tem das coisas divinas, sublimes de Deus. Como ele não sabe e não pode criar nada, então tudo o diabo imita ou deturpa. A maçonaria é simplesmente uma imitação sinistra da igreja, a noiva do Cordeiro. A igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Vejamos as diferenças. A maçonaria cultiva as coisas humanas e busca perfeição e riquezas, disfarça e refina o egoísmo dos seus membros e o transforma em moralidade e orgulho. A igreja cultiva as coisas divinas e procura arrancar do egoísmo os seus membros e levar os membros ao arrependimento e conversão, levar os mesmos a crescerem em santidade e humildade. Os princípios maçom são a moral universal e a lei natural, ditadas pela razão e definidas pela ciência. Os princípios da igreja são o amor desinteressado, sem lei, e a graça que opera por esse amor sobrenatural, ditados pela fé e definidos pela palavra de Deus. A maçonaria reconhece um ser supremo e indefinido. A igreja é propriedade particular de um Deus vivo que é real, definido, verdadeiro e único, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo. A igreja é sua geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido que anuncia as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A maçonaria não admite debates acerca de religião, raça ou política. A igreja é santa e não perde tempo com regras ou proibições, pois ela é guiada pelo Espírito da Verdade, que é absoluto em perfeição. Conclusão.
O maçom cai dentro de uma das 4 categorias a respeito de seu relacionamento contínuo com a maçonaria. Em primeiro lugar, há alguns que não têm um conhecimento claro do cristianismo. Eles acreditam que a religião e o cristianismo são as mesmas coisas e que, se alguém usa as escrituras, essa pessoa deve ser um cristão. Tais pessoas são sinceras, mas ignorantes, porque eles não sabem o que o cristianismo ensina, não veem nada de errado com a maçonaria. A segunda categoria seriam aqueles que não sabem o que é a maçonaria e o que ela ensina. Eles são apenas desinformados sobre o cristianismo, mas são igualmente desinformados sobre os ensinamentos da maçonaria. Esses indivíduos estão sem qualquer fundamento teológico pelo qual possa distinguir a verdade do erro. Desta forma, são muitas vezes ignorantes quanto ao sentido oculto que a loja assumiu nessas últimas décadas. O terceiro grupo é formado por indivíduos que professam a Cristo, mas continuam como os maçons, independentemente de quanto eles sabem sobre o cristianismo e a maçonaria. Eles são, de fato, em estado de rebelião e optaram por não seguir a verdade de Cristo. O último grupo são aqueles que professam a Cristo e abandonaram a fé cristã. Aqueles que adotaram essa posição são essencialmente unitários em sua crença. Eles já não sustentam a absoluta divindade de Cristo ou sua expiação de sangue. Em geral, todos os maçons se enquadram em uma dessas categorias. Em alguns casos, a culpa não pode ser colocada sobre o indivíduo que segue essas ilusões de Satanás, mas a culpa é da igreja cristã, que não ensina adequadamente as verdades divinas ao povo. A culpa é da igreja, que deveria andar no espírito e no amor, mas anda muito mais na carne e na lei e aceita a mistura mundana em suas doutrinas, e assim espanta o povo de Deus para esses movimentos que nada mais são nada do que imitações satânicas das coisas de Deus. O maçom tem uma escolha a fazer, mas a igreja tem a responsabilidade de equipar o seu povo com as verdades da fé. Jesus deixou bem claro nas Escrituras. Ele disse: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada poderíeis fazer. É difícil para o maçom permanecer em Cristo enquanto ele permanece na maçonaria e segue seus ensinamentos. É impossível alguém dar frutos fora de Jesus. Somente Ele é quem manifesta no homem as verdadeiras virtudes. É imperativo para o cristão lidar com a questão da obediência. É impossível servir a 2 senhores sem amar um e desprezar o outro. A raiz do problema é o fato de que muitas vezes o indivíduo não nasceu de novo espiritualmente. Mais uma vez, Jesus diz: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O ser humano deve nascer de novo. É um mandamento divino, nascer de novo.